As vendas mensais de gasolina têm demonstrado constantes altas. O Marcelo Filho, da Stonex, conversa ao vivo com a gente, está aqui já no telão. Bom dia, Marcelo. Obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço aqui, prazer falar com vocês. O que aconteceu, né? Por que houve esse crescimento pela demanda de combustíveis? Bom, o Brasil, na verdade, desde o final de 2021, mas principalmente em 2022, vem observando uma alta no consumo de combustíveis bem acima do esperado, tá? Isso, claro, vem da normalização da economia, né? Depois de longos meses aí da pandemia, então a mobilidade urbana vai crescendo de forma natural, mas também o Brasil, né, tem registrado aí taxas de crescimento econômico até acima da média, né? Um fator que a gente vem observando na nossa economia, que é algo que vem se arrastando para 2023. Então, a gente vê o consumo de combustíveis crescendo. Ano passado teve um crescimento expressivo de 6% no Centro-Sul, de quase 6% também em todo o Brasil. Então, né, a gente está aí com, né, demanda muito favorável para o ciclo Otto e principalmente para o consumo de gasolina. O ciclo Otto, o que é exatamente? Então, a gente fala, né, que o ciclo Otto, a demanda por combustíveis do ciclo Otto é a demanda por gasolina e a demanda por etanol hidratado, que são os combustíveis que abastecem os motores de ciclo Otto que a gente fala nos carros flex. Então, é a soma, né, de gasolina com etanol hidratado. E nos 4 primeiros meses do ano houve um fortalecimento dessa tendência, é isso? Sim, né? Nesses 4 primeiros meses a gente tem visto um consumo de gasolina subindo 15%, né? Segundo os dados da ANP. Hoje mesmo existe a expectativa que a ANP atualize esses dados, né? Então, trazendo já o consumo de maio, mas até abril, um consumo de gasolina 15% maior. Por outro lado, no Brasil, o consumo de etanol caindo 10%, justamente porque está mais favorável para o consumidor, né? Colocar a gasolina nos seus carros, mas mesmo assim, mesmo com essa queda no consumo de etanol, o consumo de combustíveis, né, a soma dos dois, está um crescimento de 9,5% no Brasil, o que é uma taxa bastante elevada para esse começo de ano, e essa deve ser a tendência para o restante de 2023. Isso que eu ia te perguntar agora, você falou que os dados saem agora em maio, né? Saem agora os dados de maio. Você acha que a tendência, então, é de um crescimento maior ainda? Sim, com certeza, né? Em maio a gente deve ter novamente né, um crescimento, principalmente em relação ao ano passado. A gente tem visto também, claro, que existe um limite, né? Não é infinita, né? Não é ilimitado esse crescimento do consumo de combustíveis, mas em maio a gente deve ter sim um aumento no consumo, talvez um consumo um pouco maior de etanol no estado de São Paulo. A gente já tem visto os preços caírem um pouquinho em maio, mas junho deve ser principalmente o mês em que o etanol hidratado deve ganhar um pouco mais de peso nesse consumo de ciclo Otto que eu expliquei, mas aí é um dado que a ANP só vai trazer lá em julho. Mas com certeza a gente deve ver em maio sim um crescimento no consumo de combustíveis em relação ao ano passado. Por que você acha que o etanol deve crescer aqui em São Paulo? Tem alguma coisa a ver com a safra? Com certeza, né? A safra do Centro-Sul, né, da cana-de-açúcar, ela começa em abril. E em abril, principalmente da metade de abril, a gente tem sazonalmente, ou seja, normalmente a gente vê o preço do etanol começando a cair, principalmente em momentos em que a safra é grande. Esse ano a gente tem uma estimativa que a safra de cana-de-açúcar vai crescer. O mercado como um todo tem visto ali um patamar de 600 milhões de toneladas como, digamos, o objetivo do setor, o que é um volume bem expressivo, bem otimista e que é possível que aconteça. E nesse ano, como as chuvas em abril atrapalharam um pouco a colheita de grande parte das usinas, a gente viu, na verdade, o etanol começando a cair em meados de maio, no final de abril e comecinho de maio, na verdade. E aí sim, né, com esse aumento de oferta de etanol, mesmo que as usinas tenham priorizado a produção de açúcar, ele trouxe, né, uma queda nas bombas também. E no estado de São Paulo, que é o principal consumidor, é o benchmark, né, quando a gente olha para o mercado de etanol hidratado, a paridade, né, ou seja, o preço entre o etanol e a gasolina já está num patamar em que o consumo deve crescer, principalmente em junho, tá? Então, por isso que eu comentei que o etanol hidratado deve ganhar um pouco mais de peso agora nessas últimas semanas e nas próximas semanas também. Você falou que as usinas estão priorizando o açúcar, é uma safra então mais açucareira, né? O que leva, no caso, a usina? É o preço mundial mais vantajoso? O principal, né, o preço principal que a usina vai olhar é o mercado global.
e a gente tem visto desde outubro do ano passado o preço subindo, tá? Em abril desse ano, para a gente ter uma ideia, o açúcar em Nova York, que é a referência para exportação, porque lembrando, o Brasil exporta grande parte do volume de açúcar que a gente produz aqui dentro, esse preço subiu para as máximas de 11 anos, tá? E, por outro lado, o etanol ele tem se desvalorizado desde o ano passado. Então, a vantagem para a usina produzir açúcar, ela é gritante, é um prêmio, né? Uma diferença entre açúcar e etanol que a gente não vê há muito tempo. E então as usinas vão maximizar, né, que a gente fala, essa produção de açúcar, né, destinar a maior parte que ela conseguir de cana para a produção de açúcar. E por isso que esse é uma safra mais açucareira, a gente estimou em maio um mix de açúcar de 47%, que é um volume bem alto, né? E pode ser que seja ainda maior. No acumulado até agora está 47,3%, né? Então a gente deve ter até uma proporção de cana ainda maior do que a gente tem estimado no momento. Marcelo, de certa forma, esse comportamento prejudica alguém ou muda muito o mercado, né? No caso, o consumidor, que ele faz o cálculo na bomba, ali no posto de gasolina, para ver qual que compensa mais, ou pode ser o posto de gasolina, né? Como é que fica o mercado com essas mudanças? Assim, o mercado de combustíveis em si, focando mais no etanol hidratado, ele não está dependendo tanto da safra de açúcar em termos de demanda, é mais em termos de oferta, né? A gente tem visto a oferta crescendo e mesmo que a demanda não esteja fortalecida, as usinas elas precisam de fato ceder os preços, né? Os preços caírem do etanol para justamente o consumidor lá na ponta final, lá na bomba, escolher o etanol, né? Por quê? Desde outubro do ano passado, a gasolina voltou, né, a ficar muito mais vantajosa para o consumidor, né? E isso vem lá atrás da desoneração fiscal. Então a gasolina ela teve um benefício muito grande porque a carga tributária era muito maior em relação ao etanol hidratado. Então em julho o preço da gasolina caiu bastante e as usinas tiveram lá no ano passado que fazer esse movimento que eu expliquei, né, de diminuir os preços para não perder demanda. E esse é o cenário hoje também, porque a gente tem, né, os preços ficaram por longos meses muito desfavoráveis em termos de demanda por etanol hidratado. Então, a dinâmica da safra, na realidade, ela favorece o consumo do etanol hidratado justamente por colocar mais oferta no mercado, em um momento em que, nesse momento agora, em si, a gente já deve ver isso acontecendo, né? Justamente pelo que eu expliquei, a paridade já está em níveis que o consumidor vai ali fazer o cálculo e ver, bom, eu estou, né, num momento mais favorável para abastecer meu carro de etanol. E isso deve se alongar nesse pico da safra, pelo menos até outubro, e as usinas, né, vão ficar digamos, numa queda de braço, porque também não é muito bom para a usina diminuir o preço porque ela perde a sua margem, né? Mas agora essa é a dinâmica para o etanol hidratado. Lembrando, né, em momentos muito desfavoráveis para o consumo em si do biocombustível. Marcelo, você como especialista, uma dica para o consumidor, no caso também o produtor, compensa mesmo fazer esse cálculo ali no posto de gasolina? Ou eu vejo as pessoas falando, faz o cálculo. Realmente compensa fazer esse cálculo? Assim, realmente compensa, né? Principalmente nas praças que ofertam bastante etanol. Então a gente olha bastante para as regiões canavieiras, né? Historicamente, mas também para regiões, por exemplo, que existem o etanol de milho. Então, lá no estado do Mato Grosso, que a oferta de etanol é bem elevada por esse mercado do etanol de milho, é um lugar em que a oferta de etanol ela é suficiente para, né, abastecer todo o mercado consumidor, como é o estado de São Paulo, que é a região canavieira. O estado de São Paulo, por ser o maior consumidor de combustíveis, é o lugar onde a gente costuma olhar essa dinâmica de preços, né, paridade, etanol e gasolina, justamente porque existem, né, onde estão as usinas, onde a oferta é abundante de etanol, e também onde é próximo dos portos, né, onde tem as refinarias, e também tem, né, uma oferta constante de gasolina. E sim, compensa sim, porque a gente tem na média a eficiência energética do etanol hidratado no motor, né, dos carros flex é 70% da gasolina que a gente fala, né?
Então, quando a gente divide o preço do etanol hidratado pelo preço da gasolina, a tendência é que fica mais vantajoso para o consumidor abastecer de etanol hidratado quando esse preço, quando essa relação, essa divisão de preço está abaixo de 70%. E o contrário é verdadeiro. Quando está acima de 70%, é mais vantajoso abastecer da gasolina. E é bem favorável, sim. É uma conta que a gente estimula, né, as pessoas a fazerem. Até alguns postos colocam, né, essa conta né, ali à mostra para os consumidores. Mas, de fato, para além, né, dessa conta, claro que às vezes ali a gente não está muito familiarizado, às vezes nem sempre as pessoas fazem essa conta. Mas, né, em momentos de quedas muito elevadas de um combustível ou outro, os consumidores tendem a trocar, né? Então, recentemente, a paridade caiu bastante, mas na realidade, né, na prática, o etanol hidratado caiu bastante nos postos de gasolina desde maio, né, abril, maio. Então, com certeza, a gente deve ter um crescimento de demanda pela queda de preço em si. Mas a conta é algo que, de fato, é uma proxy, né, uma proximidade muito grande do que é favorável ou não para o consumidor. Ah, ótimo, Marcelo. Obrigada pela participação, ótima dica. Obrigada pela participação e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.